Como saber se você precisa emagrecer com saúde? Especialistas respondem por Delmo Menezes, 4 de fevereiro de 2020. Emagrecer com saúde. Por redação. Para algumas pessoas, emagrecer é mais importante do que ser feliz. Pelo menos foi isso que indicou uma análise da Senrus, consultoria de marketing digital, que identificou 112 mil buscas no Google relacionadas a emagrecimento ao longo de 2018. Enquanto isso, apenas 23 mil eram sobre felicidade. Mas o que é necessidade e o que não é quando o assunto é emagrecer? A própria obesidade é considerada uma doença crônica e fator de risco para o desenvolvimento de outras enfermidades. Aumento de peso interfere em doenças crônicas, como no câncer, principalmente de mama e depois da menopausa, alerta Mariela Silveira, especialista em nutrologia e diretora médica do Curatel, em Gramado, Rio Grande do Sul. Pessoas com sobrepeso que têm asma, apneia do sono, hipertensão e diabetes, por exemplo, recebem a recomendação para reduzir o peso. Exceto por essas questões, há quem busque a redução de medidas por estética, para se encaixar em padrões de beleza questionáveis ou, ainda mais grave, devido a transtornos alimentares. Por isso, a perda de peso deve ser uma medida consciente, aliada à saúde e à forma como o indivíduo se sente bem. Emagrecer com saúde. A nutricionista Débora Saraiva de Paula, da Endoclínica de São Paulo, destaca que saúde é muito mais importante do que estética e que é preciso observar o peso no qual a pessoa se sente bem. A questão do peso é muito variável de um para outro. O índice de massa corpórea é um norte geral para a população, mas não é específico, explica ela. O INC calcula se uma pessoa está ou não no peso ideal com base na divisão do peso pela altura ao quadrado. Resultados menores do que 18,5 indicam magreza, entre 18,5 e 24,9 são considerados normais, entre 25 e 29,9 indicam sobrepeso, entre 30 e 39,9 apontam para a obesidade, se forem maior que 40. Trata-se de obesidade grave. Embora seja útil, o cálculo não leva em consideração, por exemplo, a porcentagem de massa magra, composta principalmente por músculos. Uma pessoa com INC igual a 40 pode tanto ser obesa mórbida quanto muito musculosa. A especialista indica também que se basear apenas nessa medida para definir quanto uma pessoa obesa precisa emagrecer é arriscado. O obeso pode até ter uma meta ideal, mas não é algo que ele vai conseguir bancar, por questão genética. Osso largo de fato também existe, afirma. O melhor a se fazer, segundo Débora, é controlar a diabetes, a pressão alta e outros fatores ligados à saúde. Questão estética é decorrência, pontua. Quando se está em bom hábito alimentar, naturalmente vai perder peso. Costumo dizer que emagrecer é consequência, não objetivo. Mariela Silveira concorda com a definição e acrescenta: o ideal é que a pessoa faça acompanhamento médico, porque tem outras questões, aspectos emocionais que interferem muito na composição corporal. E há uma idealização do padrão de beleza que é compatível com magreza excessiva. Medidas para ficar de olho. As especialistas indicam que, além do INC, pode-se ficar atento a duas outras medidas que indicam se a pessoa precisa ou não emagrecer. Uma é a da circunferência abdominal, que para homens o ideal é estar entre 90 e 96 centímetros, e para mulheres, entre 80 e 84 centímetros. A medida é tirada na linha entre a ponta do osso da bacia e a ponta da costela, geralmente coincidindo com a linha do umbigo. Outro marcador é o que mede o risco cardiovascular, que divide a medida da cintura pela do quadril. Segundo o Ministério da Saúde, mulheres com índice igual a 0,8 ou menos e homens com 0,9 ou menos são considerados seguros. Uma relação igual a 1 ou maior, para qualquer gênero, é considerada em risco. Padrões de beleza. Ao falar sobre emagrecimento influenciado por padrões de beleza, a nutricionista Débora exemplifica como esse conceito mudou com o passar dos anos. Em 1954, Marta Rocha foi eleita a primeira Miss Brasil com 1,70 metros e 59 quilos, uma taxa de INC igual a 20, dentro do normal.
Nos anos 2000, a top model Gisele Bündchen ganhou o mundo com seus 1,79 metros e 52 quilos, teoricamente desnutrida com um INC de 16. Normal passou a ser visto como excesso, e desnutrido como normal, diz a especialista, ressaltando que saúde é o mais importante. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto com 159 estudantes universitários concluiu que a exposição a imagens idealizadas da mídia contribuiu para a insatisfação das pessoas com o próprio corpo. Como resultado, elas faziam melhores escolhas alimentares, talvez em uma tentativa de se encaixarem no padrão de beleza socialmente aceito. Transtornos alimentares. Quando a frustração com o corpo interfere na alimentação, é preciso ficar atento. Nem toda dieta resulta em transtorno alimentar, mas todo transtorno começa em dieta, alerta a nutricionista Débora, citando anorexia, bulimia e compulsão alimentar. A psicóloga Deise Ribeiro, do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, destaca que é difícil a própria pessoa que sofre do problema perceber que está em crise. Algumas alternativas mais saudáveis que fogem da categoria caloria vazia são o açúcar mascavo, que conserva nutrientes como cálcio, ferro e potássio, açúcar demerara, que não tem aditivos químicos, orgânico, que possui mais nutrientes e poder de adoçante próximo ao do açúcar refinado, e o de coco, que possui baixo índice glicêmico. Alimento como pães, refrigerantes, chás e sucos prontos possuem alta concentração de açúcar. E isso não se limita aos produtos de sabor doce, molhos de tomate, temperos industrializados e molhos também contêm o item em excesso. Uso de frutas maduras como a banana e maçã também são alternativas. Outra dica é apostar em condimentos naturais, ervas e especiarias para realçar o sabor dos alimentos. Atividades que promovem o bem-estar estimulam a liberação da serotonina e, ao mesmo tempo, combatem a ação do cortisol, hormônio do estresse. Esse vilão está ligado ao sentimento de depressão que aumenta a tentação por doces. Praticar exercícios físicos é uma ótima forma de estimular a serotonina e controlar o nível do cortisol. O picolinato de cromo é um mineral presente em alimentos como brócolis, banana e feijão. Segundo estudos, a substância é capaz de tornar a produção de insulina mais eficaz, sendo que sua suplementação em pacientes com diabetes tem sido amplamente pesquisada. Além disso, o cromo aumenta a saciedade e reduz a compulsão por doces. Tenha uma alimentação equilibrada. Alimentar-se de 3 em 3 horas e fazer refeições balanceadas mantém o organismo saciado e nutrido. Muitas vezes, a carência nutricional pode estar relacionada à compulsão por açúcar. Por isso, esteja sempre atento aos sinais do corpo e consulte um nutricionista para assegurar uma dieta rica e adequada ao seu perfil. Com informações conteúdo Estadão.